As decisões sobre embalagem, elas são tomadas tipicamente pelas gerências de compra e pelas gerências de marketing. E me desculpem, mas com uma visão muito estreita das necessidades logísticas, dos esforços que essas embalagens passam durante todo o processo de armazenagem, movimentação e transporte. E de quanto essa embalagem tem a oferecer em termos de eficiência nesses processos. Por exemplo, as caixas são fortes o suficiente para aguentar o esforço de armazenagem e ainda assim proteger o produto? As suas dimensões podem ser otimizadas de modo que a eficiência do acondicionamento nos veículos ou nos contêineres possa ser melhorada? O material de acolchoamento realmente está protegendo o produto? Então essas questões, elas são bastante críticas no processo logístico e merecem serem tratadas em conjunto. Então a dica aqui, a dica master desse episódio é: envolva todos os personagens da sua cadeia de suprimentos na hora de escolher a embalagem, na hora de selecionar a embalagem que você vai embarcar. Só para você ter uma ideia, levar em conta as necessidades logísticas na hora de dimensionar uma embalagem pode reduzir os custos totais de movimentação, de armazenagem, de transporte em até 10% e às vezes até mais, dependendo do projeto original. Pô, não é uma coisa para se desprezar, não é mesmo? Nos episódios anteriores, eu já falei sobre o dimensionamento geométrico da embalagem e de que modo isso impacta no arranjo em cima de um pallet e no arranjo dentro de um container ou de um veículo. No episódio passado, eu também falei um pouco sobre como a relação peso e volume impacta no custo do frete. O que está faltando então? Que a gente converse um pouco sobre o dimensionamento da caixa em termos de estrutura para resistir a esses esforços que ocorrem durante todo o ciclo de vida da embalagem. Então vamos dar uma olhadinha no que é isso. Durante a vida da embalagem, ela passa por diversos eventos de armazenagem, de movimentação e de transporte, como eu acabei de dizer. E em cada um deles, ela tem que suportar um conjunto de esforços e ainda assim continuar protegendo o produto. É claro que a própria estrutura do produto, em muitos casos, ajuda nessa proteção, como é o caso de lata, como é o caso de frascos de vidro ou garrafas PET, que são sujeitas a uma determinada pressão. Mas, de um modo geral, para a grande maioria dos produtos, o que aguenta o rojão é a estrutura de papelão das caixas e o material de acolchoamento. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os esforços. Eu quero tratar de 3 esforços, basicamente: a compressão, o choque e as vibrações. Como isso daria um vídeo excessivamente longo, eu vou dividir, com a permissão de vocês, em 3 partes. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar exclusivamente sobre choques e nos episódios seguintes eu falo sobre os 2 outros tipos de esforços. A compressão acontece de modo contínuo durante a armazenagem, mas não só nesse processo. Depois acompanha a vida útil da embalagem, ainda durante o transporte. E é simples de explicar. O esforço de compressão, ele ocorre sempre que existe uma coluna de caixas, pode ser uma caixa ou pode ser várias caixas, em cima de uma caixa base. Por que é contínuo? Porque enquanto houver peso em cima da caixa, essa caixa está suportando esse esforço de compressão. E o esforço de compressão, ele, além do peso da coluna, ele está ainda vinculado a mais 2 outras características: o tempo de empilhamento e a umidade relativa do ar. O tempo de empilhamento, ele é cumulativo. Quanto maior for o período de armazenagem, menor será a resistência final da embalagem. O que quer dizer? Que você, se vai ter uma caixa que vai ficar durante um longo período sob empilhamento, ela precisa resistir a uma carga muito maior do que aquela que vai ficar 1 dia ou 2 dias sob empilhamento. Já a umidade relativa do ar, ela tem um efeito irreversível. Vamos imaginar o seguinte: hoje é inverno, eu estou gravando isso no comecinho de agosto, digamos que a embalagem esteja a 50% de umidade relativa do ar. Se de um dia para outro ela for submetida a uma umidade de 80% e no outro dia voltar a 50%, um abraço. O que ela perdeu de resistência nesse dia em que ela foi submetida a 80% não retorna. Perdeu para sempre a resistência pelo aumento da umidade. O papelão ondulado é um conjunto de estruturas tubulares,
né? As ondinhas do papelão funcionam como se fossem tubos um ao lado do outro. E como toda estrutura tubular, ela aguenta esforço de compressão no sentido longitudinal. Por isso é que as caixas têm base para empilhamento. Você, a princípio, não pode empilhar caixas pelas outras faces que não seja a face definida como base. No próximo episódio eu vou tratar do esforço do choque, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Cara, acredite que é realmente um grande prazer ter esses encontros semanais com você. Espero que você curta. Deixa o seu like se o conteúdo está sendo interessante para você. Divulgue isso entre os seus colegas de trabalho, entre seus amigos. Lembra de assinar clicando aí no quadradinho vermelho que aparece no canto do vídeo. E eu aguardo você na próxima semana, continuando a falar sobre os esforços de embalagem. Então, vejo você. Até lá!